Oi, gente, tudo bem? Comigo está ótimo. Vamos continuar aqui a nossa exposição sobre a teologia do Antigo Testamento, a questão da aliança e da eleição no Antigo Testamento. Fique aí ligado e veja este vídeo, apesar de não ser editado, mas trará muito crescimento cognitivo, intelectual e espiritual com relação à Bíblia e à teologia. Então, assim, como eu falado anteriormente, em síntese, estava falando sobre o nome de Deus, que é uma forma que ele faz reconhecido, tá? O nome de Deus aparece aí 6.700 vezes no Antigo Testamento. Qual é o nome de Deus? O Yud Rei Vav Rei, ou YHWH, que a gente chama WH, que nós chamamos de tetragrama, ou Javé, Jeová, Yahvé. Tudo isso está referindo aí ao tetragrama. Em síntese, pessoal, o Yahvé, Javé, Jeová, era um nome especial de Deus, é o nome especial de Israel para seu Deus, ao revelar seu nome a Moisés. Por sua vez, Israel, Deus escolhe ser descrito como o definível, o distintivo, o indivíduo. Desse modo, a fé israelita opõe-se ao conceito abstrato de divindade e também contra uma base de existência sem nome, que a partir de agora ele passa a ter nome e deve ser invocado pelo seu santo nome. Tanto os equívocos intelectualistas de Deus como os místicos são rejeitados. Esse único Deus definível e distinto é o Deus que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, ou YHWH, Yud Rei Vav Rei. Escolheu Abraão, em Gênesis capítulo 12, e um povo de Israel, e firmou uma aliança especial com eles, com os israelitas. Por meio deles, Deus abençoaria todas, sem distinção, todas as nações da terra. Todas as nações da terra são o alvo do amor, da graça de Deus. Não tem assim uma predileção pós a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então aqui a gente começa o tema propriamente dito, né? Que eu vou discutir nesses vídeos. A eleição e a aliança, tá? São dois assuntos muito importantes para nós entendermos o Antigo Testamento. Então, o texto, a frase que eu vou utilizar para embasar essa apresentação será o texto aí das Escrituras que diz: Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Tá? Não estou me recordando agora qual passagem das Escrituras, mas daqui a pouco eu relembro e passo para vocês. Então, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, assim, se a gente fala sobre doutrina da eleição no Antigo Testamento, teve muito pouca repercussão, muito pouca procura, pouco interesse, até a manifestação aí do Hawley, em 1950, né, que faz a apresentação dos estudos bíblicos modernos, tá? Ele faz em 1950
sobre a questão, esse assunto, eleição e aliança, e o Galen, em 1928, também ele vai discutir essa questão da eleição e da aliança. Nela ele vai ver duas tendências. Uma eleição, uma que Israel foi eleito em Abraão, mas foi revelado essa eleição a Moisés. Essas são as duas tendências, tá? Tendências assim bem recentes. Se voltando ao Hawley, ele vai assim lamentar pelo fato de que a eleição e a aliança, teve muito, a eleição, né, teve pouca atenção dos estudos bíblicos até pouco tempo, né? Não saberia dizer quanto tempo que esse assunto vai despertar o interesse da cristandade. O, o Galen, como eu já falei também, ele vai defender a eleição a partir de duas possíveis tradições, uma em Abraão e outra em Moisés. Eu acabei de falar isso. Em 1929, o Smith afirmou que a fé dos israelitas em sua eleição firmava-se no orgulho nacional de nação e raça e na fé em Yud Rei Vav em Yahvé. Quer dizer, a eleição produziu, a partir do momento que o Smith estuda essa questão no Antigo Testamento, ela vai produzir esse sentimento de escolha como povo eleito, como povo que tem privilégios diante de Deus, porque eles são eleitos por Deus. Deus escolheu Israel. Deus tratou diferentemente com Israel. Então, essa visão é a visão do mundo judaico que o Smith aponta em sua obra, tá? E isso trouxe aquele orgulho de ser predestinado a ser povo de Yahvé, a ser povo de Deus. Esse sentimento que é passado aí de geração a geração até na atualidade. O Smith foi criticado aí por Holden, que veio, né, a publicar aí a seguinte fala. Assim fala o Holden: se não tivesse uma base mais profunda que essa, possuiria pouca validade em si e não teria nada mais que um interesse histórico, tá? Então, é a crítica que o Hawley vai fazer aí a essa postura do Smith, né? Não concordando, né, com a ideia do Smith dessa concepção do orgulho. O Hawley vai dizer que não há motivo para esse orgulho. O Walter Eichrott, né, que é autor dessa magnífica obra, que eu quero mostrar para vocês, então assim, que é um grande estudioso do Antigo Testamento, ele não dedicou uma sessão especial para discutir a eleição. Ele ficou tão absorvido pela ideia da aliança que a ideia de eleição, para ele, quase ficou esquecida, tá? Mas considerou que ambas eram bem ligadas, o conceito de eleição e o conceito... O autor, então, a que me refiro é esse autor, tá? Teologia do Antigo Testamento, do Walter Eichrott. Meu alemão não é muito bom, já vou me justificando. Mas é uma obra que ele traz como tema central desse volume
a ideia só da aliança. Embora ele vai entender que aliança e eleição são duas ideias que andam juntas aí no Antigo Testamento. O Robson, 1938, a obra dele, ele vai, então, observar que o Antigo Testamento descreve. O que ele afirma em sua obra? A escolha divina de Abraão como indivíduo e segue a sorte de sua família, até que ela se transforma em nação. Então a nação é libertada do Egito e se estabelece na terra prometida. Muito depois, emerge a doutrina de um possível remanescente dessa nação escolhida. Isso é que o Robson vai postular, vai defender em sua obra que foi publicada em 1938, de Teologia do Antigo Testamento. Ok? Em 1953, o John Bright ele vai destacar a importância da doutrina da eleição no Antigo Testamento. Ele vai dizer, não, é importante discutir esse assunto no Antigo Testamento, porque ele não está, o Antigo Testamento não deixa de tocar nesse assunto, não deixa de falar sobre esse assunto da eleição. Não é assim, a eleição de Israel lá em Romanos por Paulo, então isso aí já existia um assunto assim, que era repassado no Antigo Testamento pelos judeus dessa eleição divina de Israel. E a gente vai ter aí vários textos, tá? Então, assim, a ideia que vai perfazer aí até mesmo a exposição do Robson, né, que também o John Bright vai comungar dessa ideia, é a de que Deus escolheu Israel, mas não todo o povo rebelde, né? O povo que se prevaricou, o povo que se afastou da lei maior na cultura e no mundo judaico, que é a Torá. Mas Deus preserva os seus. Existe um remanescente fiel, tá? E essa argumentação, o Robson vai tirar lá do profeta Isaías, no capítulo 7, no verso 3, quando ele diz: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Então, o que significa esse nome do filho do profeta Isaías? Ele teve dois filhos, o Sear-Jazube e o Mahar-Shalal-Hasbaz, né? Um que é resto, despojo, presa segura. E o outro significa o renovo revolverá, né? Mais ou menos. Quer dizer, o próprio Isaías, figurativamente, ele utiliza da sua família, do nome dos seus dois filhos, para demonstrar qual é a relação de Deus com aquele Israel no contexto de Isaías. Tem um pessoal que é negado, que é desprezado, que é rejeitado, que é pecador, que não cumpre os mandamentos. Esse povo está, como diz, não tem, para eles não tem escolha. A escolha deles é não estar dentro da bênção, da escolha que Deus fez lá com Abraão.
É a argumentação do Robson, é a argumentação do John Bright, de que existe um remanescente, e esse remanescente é que é eleito por Deus. Muito embora a palavra eleição não existe no Antigo Testamento. Não existe essa palavra eleição. A eleição é uma palavra abstrata que está mais aí para a perspectiva filosófica grega do que para a perspectiva bíblico-teológica do Antigo Testamento. Mas existe o verbo bahal em hebraico, que é escolher, né? Como não tem eleição, predestinação, no Antigo Testamento não tem esses conceitos, não existe isso lá. E quem falar o fundamental, isso aí vai pronunciar aí fazer uma baita de uma heresia em dizer que esses conceitos de predestinação, eleição, revelação e inspiração tem lá no Antigo Testamento. Não tem nada disso. Lá a língua hebraica trabalha com verbos e com ação concreta, nenhuma coisa. Não há assim na gramática hebraica, lá mesmo do hebraico aqui, do bíblico, no hebraico bíblico, as ideias abstratas. Não tem. Pode procurar em qualquer gramática que vocês quiserem e eu já afirmo que não tem. Ok? Se alguém encontrar, me mostre, que eu quero saber onde está isso aí. Mas até então não tem achado. Então, voltando aqui à questão da eleição de Israel, o Isaías coloca o nome do filho. Um é o que um povo que é uma ala dos judeus que é rejeitada, e outra ala que é aquela que é abençoada, que é eleita em Abraão. Olha outro trecho das Escrituras, eu estou usando o Antigo Testamento nessa minha exposição, que é o nosso foco, é o Antigo Testamento. Olha lá em Isaías 8, do 16 até o 18. Isaías, capítulo 8, do 16 até o 18. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Olha só, Isaías 6:18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Deus deu, Deus escolheu dentro de Israel os seus filhos. Assim diz o profeta Isaías claramente. Não é meu objetivo passar para a argumentação do Novo Testamento, eu quero ficar aqui no Antigo Testamento, que é aquilo que a gente vai estar querendo compreender compreender cada vez mais. Né? Bom, feita a apresentação desses textos, existe também no AT um vocabulário, né, que fala sobre a eleição. Então, a primeira palavra, o primeiro vocábulo que aparece e que está em sintonia com essa ideia de escolha é o verbo em hebraico bahar, que significa escolher. No Antigo Testamento, Deus escolhe. É usada com referência à escolha divina dos patriarcas. Olha o que diz então em Neemias, capítulo 9, verso 7. Neemias, capítulo 9, verso 7. Diz o seguinte, as Escrituras: Tu és Senhor, o Deus que elegeste. Vou repetir. Tu és Senhor, o Deus que elegeste, elegeu
Verbo barrar, escolher. Escolheu quem? Escolheu a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Vou repetir. Tu, tu és Senhor, Deus que escolheu a Abraão e o tirou da terra dos caldeus e mudou o nome para Abraão. Era Abrão e passou a se chamar Abraão. Abrão, pai exaltado, Abraão, pai de uma multidão. Outro texto aqui que fundamenta, que vai aparecer, o verbo varrar, está lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Porque povo santo és ao Senhor. Moisés dizendo, teu Deus, o Senhor teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Para que fosse o seu povo próprio de todos os povos sobre a terra, que existe sobre a terra. Então, esse texto também utiliza o verbo barrar, tá? E tem, gente, tem uma infinidade de textos que vão fundamentar a ideia de que Deus escolheu, tá? De que Deus escolheu. Pode abrir, consultar lá posteriormente, Salmo 105, verso 43, vai falar sobre isso. 2 Samuel 6, 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 16. Salmo 78, verso 70. Salmo 79, verso 3. Deuteronômio 12, 18. 14, 25. Deuteronômio 15, 20. 16, verso 7. 16, verso 17. 8, verso 10. Josué, no capítulo 9, verso 21. Números tem citação disso. Deuteronômio. Então, todos esses textos que eu estou dizendo para você utilizam esse vocábulo barrar, de que Deus escolheu. Outros termos hebraicos são usados para expressar a ideia de eleição no Antigo Testamento. Não só o verbo barrar, mas a gente pode pesquisar aí que o verbo cará, tá? Cará não é o nome do peixinho, o verbo em hebraico é cará, tá? Cará em hebraico é chamar, é usado em várias partes também. E esse termo tem relação com a escolha. Quando Deus chama, ele chama porque escolheu. Então, se vocês observarem lá no livro do profeta Isaías, nós vamos ver isso aí. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 51, verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei. Aqui o verbo é cará, que está ligado com a ideia da eleição. Eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Então, esse é o verbo que se une ao barrar, da ideia também da eleição. O outro verbo em hebraico que dá essa ideia da escolha é o verbo yadá, que significa conhecer, tá? É empregado no sentido de escolher, de eleger. Um texto oportuno para definir esse verbo aqui, tem vários textos. Como o nosso tempo é curto, a gente tem que ir apresentando aí de forma mais abreviada. Em Amós, capítulo 3, verso 2, que diz o seguinte: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. De todas as famílias da terra, Deus conheceu somente a Israel. Qual é essa ideia? Elegeu, escolheu a Israel. Na perspectiva da teologia
do livro do profeta Isaías, que é um livro de uma importância muito significativa na literatura veterotestamentária, Deus escolheu Israel. Mas naquele contexto, a partir ali da vida do profeta Isaías, através dos nomes dos filhos que Deus mandou colocar nele, Sear-Jesub e Mahashalal-Hasbaz, rápido despojo, presa segura, ou um resto voltará, retornará, o Sear-Jesub, dá a ideia de que Deus escolheu. Mas dentro dessa escolha de Israel, Deus não tem todo Israel por eleito. Tá? Tem o povo que ele chamou, escolheu e que permanece no meio e no contexto do profeta de Isaías em fidelidade a Deus. Não só Isaías vivenciou um povo eleito que não se dobrou diante das imagens lá feitas pela religiosidade baalista. Lembremos que Elias achava que estava só após a consulta aos 450 profetas de Baal. Correu com medo, mas Deus posteriormente falou que existia ainda 7.000 fiéis. Esses fiéis Deus escolheu. Então Deus escolhe. E você? O que você acha disso? O que você acha dessa argumentação? Então eu vou parar esse vídeo por aqui. No próxima oportunidade, vou voltar a debater esse assunto com vocês. A ideia que eu quero expor e defender não está ainda totalmente concluída. Até breve.